Com este episódio, estamos entrando na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASF Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar sobre um profissional um pouco diferente. Vamos falar sobre o atleta do skate. E está aqui para isto o Luiz Chambal, que é atleta de skate e também é graduado em comércio exterior. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Então, vamos iniciar com a seguinte questão. O que é ser atleta do skate? Ser atleta do skate é uma profissão? Como é que você responde a isso? Sim, atualmente ser atleta do skate é sim reconhecido como uma profissão. Em geral, o atleta do skate ele pode atuar em diversas formas, né? Em diversas áreas, como orientador, coach, como é conhecido, também na parte audiovisual, como educador físico mesmo, médico, e também entrando na área que eu atuo seria como atleta. Para chegar a esse ponto é uma longa caminhada, né? E a gente inicia a maioria dos skatistas como um estilo de vida. Então, sim. Continue. Pode prosseguir. Então, existe sempre esse parâmetro que é discutido entre os skatistas na comunidade do skate, se o skate é de fato um estilo de vida ou é uma profissão, ou você pode ser considerado como atleta. Como é que você começou a sua trajetória de skatista até chegar a um atleta? Bom, a minha trajetória ela começou mesmo pela paixão de sempre estar executando atividades que me colocassem em uma adrenalina, em uma sensação de euforia, sem saber o que pode acontecer, como, por exemplo, andar de avião pela primeira vez, que me causou uma sensação de adrenalina. E quando eu busquei esportes como basquete, eu sempre estava buscando ir além. E no skate eu via que a galera que andava parecia que não tinha limite. Quanto mais eu consumia conteúdo do skate no YouTube ou indo em praças, eu via sempre uma coisa nova. Isso me gerou uma curiosidade. Então fui atrás de adquirir meu primeiro skate. Ao lado da escola onde eu frequentava, no ensino médio, tinha uma praça, uma pista de skate, que hoje é conhecida como Parque Zil da Anatel, onde eu comecei por lá, pedindo sempre skate emprestado de um atleta, de um skatista, algum local desse parque, até que houve um momento onde um olheiro, na época, né, que é conhecido como team manager, que é quem recruta algumas pessoas que se destacam para times de marcas, ele provavelmente viu algum diferencial na constância em que eu ia para o parque, pedir o skate emprestado e a cada semana buscando executar algum movimento novo. Então, daí, ele me apresentou o skate de uma forma muito mais ampla. O Luiz, ele já me contou, ele é moçambicano, correto? Sim, exatamente. Quer dizer, você não começou como criança brincando com skate, você está contando, é isso? Exato. O que é algo que chama bastante atenção, porque a maioria das pessoas que se tornam atletas no esporte em geral começa desde a base, desde a infância, praticando essa atividade física, esse esporte como rotina, e aí vai adquirindo essa experiência. E você não? Eu tinha aproximadamente 17 anos. Uau! Porque eu estou com 23 anos. E isso foi em Moçambique ou foi aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E você veio para o Brasil por quê?
Meus pais, eles receberam uma bolsa de estudo, primeiramente meu pai, para estar fazendo mestrado na PUC de São Paulo. E após concluir esse mestrado, ele concorreu a outra bolsa da Forbes, e onde foi possível fazer o doutorado com bolsa, e minha mãe concorreu a uma bolsa na PUC também para mestrado. Quando ocorreu isso, ele regressou para Moçambique, trouxe a família inteira para o Brasil, viemos como dependentes e com visto de estudante. Então, acabamos nos formando, criando toda a nossa base aqui no Brasil, a base acadêmica. E você, então, começou aos 17 anos no skate. Então, sua trajetória foi muito rápida. Eu acredito que sim. E hoje eu vejo que inicialmente não foi pelo fato do nível de skate que eu tinha, o nível técnico que eu tinha na época, e sim pelo ambiente que eu frequentava e as pessoas que eu tirava dúvidas, me envolvia de modo geral, que foi proporcionando um caminho mais direto e certeiro nessa trajetória. Mas você compete pelo Brasil? Hoje eu estou participando, sim, de alguns campeonatos da Federação Paulista de São Paulo, porém os que eu tive mais destaque foram pela Federação Moçambicana, que foram campeonatos de nível nacional na África. Sei. Lá que aconteceu esse destaque, é isso? Exatamente, que foi o que está proporcionando, de fato, a carreira que eu estou seguindo hoje. E as competições internacionais, você participa delas? Sim, você participa como Sim, moçambicano, pelo exatamente. país Moçambique, sei. Isso. E há algum estímulo por parte de Moçambique para você praticar esse esporte, uma bolsa atleta? Como é que você sobrevive? Bom, atualmente vai fazer um ano que eu faço parte da federação e tudo, digamos assim, todo o processo e a parte financeira basicamente foi bancada por mim como atleta. E os meios que de fato sustentaram e abriram caminho para eu ter visibilidade já veio por parte da Federação Moçambicana, como por exemplo inscrição em campeonatos, orientação, treinamento. Então tudo isso eles que deram um direcionamento. Porém, hoje o Moçambique é muito recente o skate lá, o que eu acredito que abriu mais portas para mim, por eu já tá enxergando um outro nível que é aqui no Brasil, que está muito além no skate. Então, minhas práticas, meus treinos com o pessoal daqui da federação e Confederação Brasileira de Skate acabaram superando o nível que eu levei lá para Moçambique. Foi isso que trouxe o destaque para eles estarem investindo em mim. E você tem um técnico? Você tem uma equipe por trás de Sim, você? sim. Tem o Francisco Luiz Vinho, ele é membro do júri da World Skate, que hoje é o órgão, né, que rege o skate global e patins também. Ele é júri e técnico também da Federação Moçambicana de Skate. Ele é o diretor-geral. Então, ele é meu técnico lá em Moçambique e no time está eu e o Noel Costa, que junto comigo tem representado Moçambique em alguns campeonatos. O Noel Sei. Costa, por exemplo, ele já teve a oportunidade de representar Moçambique nos Estados Unidos e também em Dubai, nos campeonatos da World Skate, que são campeonatos mundiais. E quem paga essas viagens, passagem, hospedagem, alimentação? O Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, ele disponibiliza uma verba para os comitês nacionais. Então, cada comitê, dependendo da quantidade de atletas que estão inscritos e fazem parte da federação, registrados, né, pela World Skate, eles têm direito a essa verba, porém ela não acaba cobrindo todos os gastos, todos os custos da viagem. O que muitas das vezes tem feito é eles darem essa iniciativa, a gente vê que já está garantida a nossa vaga nesse evento mundial,
Então, acaba partindo de nós mesmos trabalhar, fazendo campanhas ou algum evento local que possam nos beneficiar aí para essa viagem. Então, acaba sendo algo que a gente tem uma representatividade muito legal e boa para o país, porém o país não, de fato, não consegue nos colocar lá com o devido merecimento, digamos assim. A gente precisa ir atrás e trabalhar para conseguir chegar lá. E qual é a modalidade de skate que existem para que uma pessoa se torne atleta? E qual é a sua modalidade? Bom, começando com quais são as modalidades. Hoje existem algumas, né, que são a street, que é a modalidade de rua, onde todas as pistas e obstáculos simulam objetos e obstáculos que a gente encontra no cotidiano na rua, como, por exemplo, um corrimão, escada, bancos, palcos. Então, a pista em si ela vai ser baseada em obstáculos que a gente encontra na rua. Existe a modalidade vert, que seria o vertical, onde utiliza-se muito as transições, como, por exemplo, esse pôster que está aqui atrás de mim é um half pipe, ou um bowl, que a tradução seria piscina, parece mais uma piscina mesmo, o bowl. Existem algumas outras modalidades, como downhill slide, freestyle, line, que é a galera que anda mais no speed. Então, o skate em si tem muitas modalidades, assim como o futebol, um exemplo, teria futsal, campo e por aí vai. Mas as competições que acontecem são de todas as modalidades ou só de algumas? Sim, hoje as competições mundiais existem de todas as modalidades. Acredito que freestyle ainda não está inclusa nas competições mundiais pela World Skate, se não me falha a memória, mas speed, que é a galera que desce as ladeiras muito com bastante velocidade, vert e street são as 3 modalidades presentes atualmente. E a minha modalidade é street. Porém, quando a gente anda um certo tempo de skate, a gente tem a liberdade de ter um pouco mais de nível, tanto para andar no street quanto para andar no vertical, e esse passa a ser um atleta overall, que anda em qualquer um dos terrenos, digamos assim. Então, nós temos aqui a Raíssa Leal, né? Sim. Eu acho que hoje todo mundo conhece, ganhou a Olimpíada, e ela, por ter conquistado uma posição, ela começou brincando desde pequenininha, né? Exatamente. E se tornou atleta, e ela hoje tem muitos patrocínios, quer dizer, na medida que você faz o seu nome, os patrocínios aparecem. É assim que funciona? É exatamente assim. A gente precisa conquistar o nosso espaço na comunidade do skate. No caso, é o que eu estou trabalhando este ano. Os campeonatos que eu participei ano passado foram em Moçambique, na África do Sul, foram que me proporcionaram esse convite para vir ao Brasil neste ano, através da marca que está me apoiando aqui hoje. E quem está te apoiando aqui hoje? É a Primeiro Embalo. Ela tem uma escola de skate e também é uma marca, uma brand. E o dono dela é o Douglas Panquerage, que é atleta, membro do júri também pela Confederação Brasileira. Atleta profissional. E eu sei que você também orienta pessoas, desde crianças pequenininhas até mais velhas, a andar e se aperfeiçoar no skate. Você é um professor? Sim, hoje eu me considero, sim, orientador de skate. Talvez por estar sempre num ambiente acadêmico, né, vindo dos meus pais, onde sempre trabalharam na área da educação, e eu sempre gostei de ensinar e sempre tive, eu digo que é um dom, porque não é simplesmente passar um conteúdo, mas sim é se adaptar à mentalidade de quem está sendo instruído e conseguir direcionar um caminho, apresentar o caminho para que ela consiga aplicar da melhor forma com o objetivo que ela tem
com aquela atividade, seja um esporte ou alguma matéria, para que tenha mais conhecimento e liberdade de usufruir do que ela busca. Então, quando eu comecei a andar de skate, eu fui analisando muito a forma que os skatistas aplicavam os movimentos. E cada um aplicava de uma forma diferente o mesmo movimento. Então, me gerou essa curiosidade desde o início. Foi aí que como eu comentei antes, o fato de eu ter me aproximado de certas pessoas foram abrindo certos caminhos para mim, que hoje me colocam onde eu estou. Então, quando eu me aproximei do Douglas Panquerage, ele já era orientador de skate, era membro da Confederação Brasileira de Skate, era atleta profissional, e o ciclo que ele convivia também condiziam para o que veio a me tornar hoje. Então, fui absorvendo esse conhecimento, essa vontade de ensinar. Nunca tive inicialmente a vontade de me tornar profissional de skate, apenas andava por hobby e por algo que sempre me fez sentir bem. Então, eu acredito que o ciclo influencia muito na visão que a gente tem para o mundo, e foi me direcionando com a orientação de skate. Então, hoje são 3 anos dando orientação, e começou sem uma busca de, não, vou um dia ensinar muitas pessoas, mas hoje já tendo, desde os 2 anos até 67 anos, tenho alunos nessa faixa etária. E o Douglas tem uma escola em São Paulo, né? Qual é o nome dessa escola? Chama-se Primeiro Embalo Skate Class. Fica localizada no bairro de Perdizes. Repete o nome? Primeiro Embalo Skate Class. Muito bem. Como é que você... eu sei que eu te apresentei, você não fez educação física, que talvez fosse um caminho correr lá. Você fez comércio exterior. Como é que você vê essa relação? Tem alguma relação? Bom, comércio exterior foi um curso que eu escolhi pelo fato de eu amar viajar. Eu fiz o curso de piloto privado de avião quando tinha 18 anos, no Aeroclube de São Paulo. Concluí o teórico e iniciei as aulas práticas. Pela questão financeira, não dei continuidade até tirar o brevet. Porém, meu sonho desde pequeno sempre foi voar. Então, quando eu vi a possibilidade de trabalhar numa área em que eu esteja próximo de um aeroporto, ou que eu vivencie mais o dia a dia aeroportuário e tudo mais, eu comecei a pesquisar qual área eu devo seguir para trabalhar lá onde eu gosto, tipo, no ambiente que eu mais me identifico. E comércio exterior foi uma das áreas onde se enquadrou mais, até pelo fato de termos feito uma visita com a turma à Torre de Congonhas, Torre de São Paulo, o Porto de Santos também. E aí eu vi sim a possibilidade de, através da área de comércio exterior, estar mais presente e conseguir terminar o curso de piloto privado de avião e por aí chegar na linha aérea e tudo mais. Então, sim. Brincando, de repente você está perto, porque no skate, atleta você voa, né? Exatamente. E faz manobras. Você vê essa relação, não? Sim, acabou fazendo essa relação muito por coincidência, porque eu vi que chegou um ponto onde me caiu a ficha de que, de fato, eu iniciei andando de skate no Brasil, porém não foi aqui onde eu nasci. Então, chegaria um momento em que eu gostaria muito de voltar para Moçambique e representasse Moçambique em todos os lugares que eu estiver através do skate. Porque sempre esteve em mim essa paixão em relação ao skate, né? É algo que me faz sentir bem, é algo muito terapêutico e é uma competição individual, dia após dia. Eu não estou competindo contra outro skatista. Se ele mandou uma manobra mais técnica, eu não devo pensar que, não, preciso mandar uma manobra melhor. Tem que enxergar primeiro o nível em que eu estou e executar o que eu tenho como repertório de manobras da melhor forma possível. Aí entra os critérios do skate, né? Que não necessariamente é o nível da manobra, claro, conta sim o nível técnico, mas aí tem o estilo, a velocidade, a base em que você está mandando a manobra, e às vezes uma manobra básica
muito bem executada em velocidade, conta muito mais pontuação do que uma manobra mais técnica com outros critérios menos favoráveis, entendeu? Então, quando eu relaciono viagem e o skate, acabou casando muito, porque eu falei, não, existe uma federação moçambicana de skate, foi aí, eu não sabia até o momento em que eu estava aqui, foi aí que eu fui atrás, pesquisei, sim, existe. Eu vou fazer isso tudo para ir para Moçambique, passar nem que seja um ano e representar eles da melhor forma possível. Inicialmente, eu não contatei eles para eles me levarem para um campeonato. Eu apenas me inscrevi estando aqui, paguei a minha passagem para Cape Town, na África do Sul, onde estaria ocorrendo um campeonato nacional de nível mundial, global, porque tinham atletas voltando de Paris, de um campeonato que estava lá, atletas de outros países, então foi um campeonato de nível mundial e eu falei, vou ser destaque lá e vou me apresentar como moçambicano. E aí chegou que nesse mesmo dia eles quiseram fazer o cadastro para mim lá no evento, perguntaram se eu já estava na World Skate, eu falei que não. Então me colocaram lá no sistema de ranking e aí contrataram a Federação Moçambicana de Skate para saber quem é esse cara que está vindo de fora, que é de ser moçambicano e vai representar a gente. E aí... Quer dizer, você, sendo federado lá em Moçambique, você não pode competir pelo Brasil. Você tem cidadania brasileira? Não tenho cidadania brasileira, não. Apenas sou residente aqui permanente. Certo. Como é que você vê o futuro? Você se vê como atleta do skate por muito tempo? Como é que você se imagina? Como eu mencionei no início da entrevista, o skate ele hoje é meu estilo de vida. Então, quando se fala no termo estilo de vida, dificilmente você vai mudar ele ou ele vai sair de você. Então, não tenho dúvida de que eu vou permanecer no skate, seja a área que for, como atleta, como orientador, trabalhando com marcas, empresas e até mesmo viajando. Hoje eu vejo que o skate dificilmente vai ser ocultado da minha vida. Então, quer dizer, você pensa em continuar no skate e o orientador é o professor, é isso? Isso, o orientador é quem dá a direção do caminho, né, para que você possa ter mais liberdade na prática do que você está executando. Então, o professor ele já tem um método, uma didática, isso, independente do aluno que estiver ele atendendo. Mas hoje eu vejo que qual é o seu objetivo com o skate? Eu entendo esse objetivo e apresento os caminhos da forma que eu enxergo hoje o skate. Então, isso é diferente de ser técnico de um atleta ou de um time de atletas? Ou é igual? Pode repetir a pergunta, por favor? Isto engloba esse orientador ser técnico de um atleta ou de um time de atleta, né? Exato. Engloba bastante. Hoje temos 2 atletas na nossa escola que têm representado em campeonatos da Federação Paulista e já representaram também no Rio de Janeiro. Então, a partir do momento que a gente direciona esses atletas, a gente também pode enxergar neles o desejo de querer algo a mais com o skate. Foi assim como aconteceu comigo. Acabar fazendo parte da vida dele e ele querer buscar, às vezes, um propósito nisso e que está praticando, né? Então, pode sim vir a se tornar um atleta e, a partir desse momento, eu, como orientador, passo a me considerar o treinador desse futuro atleta. E você vê outros caminhos para quem trabalha com skate, além de ser orientador, além de ser professor e técnico? Bom, vejo e conheço tenho alguns amigos que hoje trabalham com marcas, né, de skate ou conhecidas também como streetwear, também produção de conteúdo, que seria ter um canal onde vai fazer reviews de produtos de skate. O skate, ele
falando na questão de produtos, né? Não só as peças do skate, mas o tênis que se utiliza, é um tênis específico, o material que se utiliza. Então, às vezes, produzir conteúdo através disso pode ser um meio para se viver também. E eu acredito mais que é uma junção. Dificilmente você está executando apenas uma tarefa quando você está no meio do skate. Então, você vai ser atleta, vai estar produzindo conteúdo, vai fazer foto para revista, vai participar de programas, como exemplo do Douglas Panquerage, ele participou de 9 temporadas no canal Off, o programa Pela Rua. Então, acaba sendo um universo muito grande que você sempre vai ser chamado para estar participando. A gente, quando assiste competições, o leigo, né? O leigo, quando assiste competições, vê um cinegrafista em cima de um skate acompanhando manobras dos atletas, né? Isso também é uma atividade, quando você fala produção de conteúdo, é uma atividade de um skatista? Pode ser? Sim, pode ser como posso dizer, o campeonato de skate, ele em si só, ele é um show. É algo que é muito bonito de se ver. Não só pelo quesito competição, quem vai ganhar ou não, a participação, a euforia, a alegria, ver lá e compartilhar o sentimento que aquele skatista está passando, concentração, errou a manobra, a energia do pessoal torcendo para ele acertar. Então, tudo isso, às vezes, o público que assiste pode produzir conteúdo relacionado a isso, como também produção de livros, ferramentas, guias. Então, é muito grande. Eu acredito que é ampla, né, a possibilidade. Ainda mais hoje, com o avanço da tecnologia, são inúmeras opções e possibilidades que a gente pode construir ou vir a descobrir ainda. Ótimo. Eu agradeço essa entrevista. Sim. E até o próximo Desafio Profissão.